Estamos começando mais um programa Vida Selvagem aqui no canal Arte Agora. E hoje, eu e Maxim Jaffe vamos receber um técnico, um especialista em economia solidária, o Edson Santana, que durante esse nosso tempo, vai nos falar sobre economia solidária, que é um tema extremamente auspicioso e que poderia revolucionar as relações sociais. Afinal de contas, é algo que pode, de fato, revolucionar, porque tem tudo para tornar as relações mais humanas. E é isso exatamente que o Edson vai nos contar. Maxim Jaffe, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Boa noite. Boa noite, internautas. Eu Tudo estou bom? aqui com outro Maxim Jaffe pedindo para entrar. Deixa? Deixa entrar ele. Não é um impostor, não. Então, Peraí. estamos aqui com dois Maxim Jaffe, que é muito bom para a gente. Maxim Jaffe alguém né? Peraí. E vamos receber agora o Edson Santana, que ainda está no processo de entrar, está com o som fechado, acabou de chegar. Ele está com o vídeo também precisando fazer a conexão. Isso é um problema que não tem, né? E nós hoje vai ser um programa especial, porque o Maxim Jaffe, que é quem é o curador do nosso programa, fez o convite ao Edson Santana, que é um especialista em economia solidária. Eu estou muito animado, viu, Maxim? Muito animado mesmo, porque esse é um tema que muito me atrai, né? Eu sou daqueles que acham que as relações sociais, elas são muito prejudicadas pelo egoísmo que marca a economia usual que nós estamos habituados. Nós vivemos Sim. num mundo mercantil em que existe sempre o comércio, né? Existem dois lados, um lado quer vender, outro lado quer comprar. O interessante é que, no fundo, é uma espécie de roubo, né? Porque o que quer comprar mais barato, se possível, mais barato do que o produto vale. E o que quer vender mais caro, se possível, mais caro do que o produto vale. Então, é uma relação muito complicada e não é o caso da economia solidária. Não sei se você tem essa impressão. Então, eu até estávamos... O Edson eu já conheço desde 2019, não é? Como agente da Caritas, trabalhando pela Caritas. No caso, naquela ocasião, trabalhando com o programa das cisternas, né? O que eu acho interessante, Alexandre, é que algumas vezes as pessoas associam a economia necessariamente com o mercado, né? Mas a economia não é só uma questão de mercado, né? A economia pode ser uma economia de uma organização, né? A própria Caritas não está envolvida em mercado e não deixa de lidar com a economia, né? Porque tem que gerir recursos, tem que gerir pessoas, tem que fazer uma série de decisões económicas, né? Mesmo que não sejam de mercado necessariamente, né? E já temos também as próprias comunidades que muitas vezes têm relações económicas, mas não necessariamente de mercado, né? Primeiro não envolve moeda e muitas vezes nem envolve a questão de essa contabilidade, né? De aquele cara está-me devendo X, né? Ou está-me roubando não sei quanto. Aí fica essa coisa, muitas vezes escapa, né? E eu acho que algumas vezes a economia solidária é engraçado porque é uma mistura. Acho que há aspectos que muitas vezes nem envolve mercado, né? Outras vezes envolve mercado, mas o mercado de uma maneira solidária, né? Sem ficar com aquela intuição de querer tirar o máximo proveito a qualquer custo, sem pensar no outro, né? Foge a isso, né? E também não é aquela relação hierarquizada, né? Do empregado e um patrão, que o empregado faz o que o patrão manda, né? Para uma suposta organização de recursos, né? De logística, de empresa, tudo mais, né? Mas acho que Edson terá umas ideias também bem interessantes. É, Edson,
Está junto conosco? Ele está chegando, ele está chegando. Aqui, os meus controles indicam que ele está com o sistema de áudio fechado. De áudio não, Sim. de imagem, está fechado. Vídeo. Está fechado. E agora fechou tudo. Ele agora abriu alguma coisa, mas está fechado. Bom, o fato é que ele vai chegar daqui a pouco. Eu Sim, também estou sim. muito animado com essa conversa, viu, Maxim? Porque é, eu estou convencido que o grande mal do mundo é justamente a vontade de ganhar, né? Seguindo isso. Sempre. E ganhar sempre, ganhar mais. E tem gente que não só quer ganhar sempre, ganhar mais, mas, se possível, quer ganhar tudo. Para algumas pessoas, se pudesse, eles tinham tudo na mão e não deixavam nada para os outros, né? O que seria uma coisa muito triste, né? Eu não sei Sim. exatamente se o Edson está chegando aí. O Edson tá com o som Acho que fechado. está nos ouvindo, É, mas... tá nos Então, ouvindo. outra coisa interessante, Alexandre, que acho que, se for perguntar aos economistas, eles sabem que existe isso, né? Mas muitas vezes eles fingem que não sabem do assunto, né? Que é a ideia que toda a relação económica para eles é uma soma zero, né? Há um que ganha, há um que perde. Mas na verdade nós sabemos que há muitas situações que não é soma zero, é um ganha, o outro ganha. Eu, como venho da ecologia, uma das coisas que nós falamos o tempo todo é das diferentes tipos de relações, né? Tens, por exemplo, os predadores, obviamente, o predador ganha, né, por assim dizer, e a presa perde, né, por assim dizer. Mas tem relações que não, tem relações de cooperação onde ambos ganham, tem relações de simbiose, né, que ambos ganham. Um polinizador, por exemplo, uma abelha e uma flor, os dois ganham, né? Não é uma relação de perda, né? Vamos Um começar ganha o ao vídeo. custa do outro, né? E até tem situações que essas muitas vezes os economistas querem fingir que não existe, Chegou o que é nosso de amigo competição. Edson. Pronto, o Edson Bem-vindo, está cá. Edson. Bem-vindo ao Bem-vindo. Boa, programa Vida boa Selvagem. noite a Agora. todos. Boa noite, Maxim. Boa noite. Boa noite, Edson. Prazer ter-te Passar a aqui. palavra para Maxim, que vai fazer uma saudação mais larga à sua chegada, que foi muito festejada, que estava sendo muito aguardado. Maxim, Então, Edson, eu acho que nós já nos conhecemos em 2019, mas o interessante é que eu venho sabendo cada vez mais que tu tens um envolvimento ainda mais aprofundado que eu pensava com a questão de economia solidária do que quando eu te conhecia no início, né? E vens ganhando experiência nessa área de diversos modos, né? Ahm, e então eu primeiro que eu gostava de te pedir, Edson, se não for incómodo, falar um pouco da tua trajetória nesse sentido da economia solidária, que experiências tens com essa área, com áreas relacionadas, né, entidades e tudo mais, que nos possas contar, né? Pois é, boa noite a todos, boa noite aos internautas, boa noite, Alexandre Santos. É um prazer estar aqui participando com vocês nesse programa, né? Arte é Agora. Vocês estão me ouvindo bem no momento? muito bem. Estamos a ouvir muito bem. Então, em 2010, eu tive participando de um programa chamado Brasil Local, né? Foi meu primeiro contato com essa atividade da economia solidária, né? Veio me chegar o conhecimento. Então, nesse período eu tive acompanhando alguns projetos da economia solidária aqui no Piauí, né? Primeiramente quero dizer que sou técnico em agropecuária, formado pela Escola Família Agrícola, né? Aqui do território, da Serra da Capivara. E nesse período eu tive a oportunidade de estar participando de um projeto, do programa chamado Brasil Local, que esse era assessorado pela AACC, Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande do Norte, com parceria com a Cooperativa dos Técnicos Agropecuários do Piauí. E no Piauí existia 5 agentes, né, de economia solidária que fazia esse acompanhamento aos empreendimentos de economia solidária aqui dentro do estado do Piauí. E Sim, com o Maxime Projeto na Caritas, né, trabalhando, que a Caritas não deixa de ser uma instituição também no sentido de ser solidário, de fraternidade, né, com o próximo, e gerencia projetos que desenvolvem e melhora as comunidades, né, rurais, especialmente, mas também comunidades urbanas, né, bairros e enfim, né.
E daí, através desse contato, você vai entrando em redes, né, de economia solidária, né? Tem uma rede, pode dizer. Então, e nesse período, né, como a gente estava inserido dentro do movimento da economia solidária, existiam as feiras, existiam os encontros, né? Aqui no estado do Piauí existe um fórum de economia solidária, no qual fiz parte, né, nesse período. E aí, então, eu era suplente representante da economia solidária aqui no território Serra da Capivara, nesse período. E, ó, Edson, assim pela tua experiência aqui no Piauí e noutros estados, o que é que são bons exemplos de economia solidária para ti, que tu conheces assim diretamente? É, aí, aqui, o que a gente mais conhece como exemplo de economia solidária são os grupos comunitários, né? E isso é comum, atividade econômica solidária dentro desses grupos, porque são tipo como grupo de trocas, como clube de trocas, né? Eles Sim, vivem em comunhão, a comunidade já fala isso, já vive em comunhão um com o outro, né? E um exemplo bem específico mesmo é as associações, né? Que existem que presentes na nossa região. Eles se dão no dia a dia com o outro, eles não relevam, né? Só a questão do capitalismo, né? De querer ganhar, de explorar, de ganhar o dinheiro, mas sim de viver em comum, né? Em comunhão com o outro. Né? E a associação, a experiência de associativismo é no segmento da economia solidária, que é o mais exemplificado aqui na nossa região. Edson, acho que um exemplo bem interessante, né, que nós, até através do projeto apoiado pelo Fundo Casa, dos grupos de mulheres no território Quilombo Lagoas, né, estávamos vendo, era a questão das farinhadas, né? Como é que funcionam, né? E aí um ótimo exemplo disso, né? De que modo é que achas que demonstram esses princípios de economia solidária, essas farinhadas? São a troca de mão de obra, né? Existe uma troca de mão de obra, né? Se faz um rodízio, né? Dessa atividade, por exemplo, uma família está hoje fazendo colhendo a sua mandioca, né, as mandioca e fazendo o processamento da mandioca, e eles fazem vamos dizer, uma reunião para processar aquele produto, e no outro dia vai se reunir para processar o produto do outro agricultor, e assim por diante, né? Acontece a troca de mão de obra, né? Mão de serviço, e isso é uma troca de serviço que não envolve, vamos dizer, o dinheiro, né? Mas sim a relação humana, né? A E relação nisso eles humana. discutem vários outros assuntos importantes para a comunidade, né? Dentro dessas atividades, o processamento de mandioca. Pois é. Mas aqui no Piauí há até uns exemplos assim de a pessoa ainda que a pessoa até fica admirado, né? Lá no norte do Piauí, eu não estou lembrando agora do estado, né? Tem um exemplo de economia solidária que é referência para o estado e até no Nordeste, né? Que é das moedas, né? As moedas sociais, né? Em Pedro II e em São João do Arraial. E como é que funcionam essas moedas sociais, ô Edson? Então, no Piauí, em São João do Arraial, lá devido à distância, né, da cidade das outras cidades maiores na época, criaram um banco solidário dentro da cidade, né, como uma cidade pequena, e para melhorar a economia local, foi criada essa moeda social, que ela é equivalente, vamos dizer, o real, né? Sim, Aí foi dado o nome de cocal. Um real vale é um cocal, equivalente a né? um cocal. 50 cocal é 50 reais no real, né? Isso, ele gira um recurso muito grande, né? Aqui nessa cidade do Piauí. Essa moeda ela vale nacionalmente como se fosse o real, né? Mas gira em torno lá do São João do Arraial, no Piauí. Ô, Edson, São milhões, né? em algum momento Milhões. surgiu alguma autoridade do Ministério da Fazenda para tentar gerar problema para vocês por conta desse cocal?
deixa eu dizer, é que Não consegui, por favor. vou repetir. A legislação brasileira, ela é muito rígida em relação à criação de moedas. Então, só quem pode emitir moeda é o Banco Central do Brasil. Na verdade, é a Casa da Moeda, por determinação do Banco Central. E essa experiência maravilhosa, se vocês houve a criação do Cocal, que tem um valor similar ao real, mas é o Cocal, que tem outro tipo de correspondência no mundo da economia. E a minha pergunta é se em algum momento você tomou conhecimento se alguém do Ministério da Fazenda ou da Economia, ou da própria Receita Federal, ou da Casa da Moeda, se tentou gerar algum problema por conta do Cocal. Não, a gente não tem esse registro de criar algum problema em torno desse grupo, não, né? Esse banco, né? E eu acredito que lá é tudo registrado, né? Conforme, conforme a necessidade vamos dizer, das leis vigentes, né? Porque desde 2007 que eles iniciaram esse trabalho e ainda hoje, né? Existe o Banco Local. Assim, eu não tenho conhecimento que se há algum órgão, a instituição, porque eu acredito que todo para criar esse banco local precisa de todas as normas de segurança para essa moeda, né? E baseada com Isso. autorização do Ministério da Economia. Alexandre, eu, pelo que eu sei de moeda social, o que aconteceu, acho que também por ser governo ainda Lula na época, né, penso, acho que o Banco Palmas, né, que é outro banco de referência de moeda social aqui do Nordeste, o que aconteceu é que acho que o Banco Central, desde que fosse aceita uma regra bem simples, eles não causavam problema, né? Aliás, duas regras, acho eu, né? Uma era equivalência com o real, ou seja, não podia ser uma moeda desconexa do real, né? A moeda tinha que ser a moeda equivalente ao real, né? Então, um cocal vale um real, né? E acho que a outra é a questão de ser circunscrita, né? De ter uma área onde ela circula, né? Não ser de circulação nacional, né? Então, eu pelo que eu sei, o pouco que eu sei de moedas sociais, acho que essas duas regras e também com a questão de haver essa compreensão também da parte do governo federal, que acho que facilitou esse diálogo, né? Parece que por conta dessas duas regras, essas moedas conseguiram se manter e pelos vistos, apesar de ter havido mudança de governo e tudo mais, elas continuam circulando, né? Então, felizmente, eu mesmo também não conheço que tenha sido causado problema. Inclusive, parece que a moeda lá do Cocal foi, em grande parte, incentivada pela própria prefeitura. A própria prefeitura que teve interesse de introduzir essa moeda, né? Porque via que, não sei, acho que era 90% ou 80% do dinheiro circulado saía para fora do município, não era, Edson? Era uma coisa assim. Isso foi uma necessidade para que o pessoal não precisasse se retirar tipo assim, haver aquele gasto fora do município, né? Aquela moeda girar localmente, em seu Pois é. entorno, né? Melhorar a economia da sua região, do seu próprio local. Mais alguma pergunta, Alexandre? Não, não, não. Eu achei Cocal espetacular. O Cocal, eu achei. Sou fã do Cocal. Se eu E pudesse, eu tem ia- muitas outras no Nordeste, se não me engano. Eu acho que o Nordeste, nisso de moeda social, eu acho que está para frente. Na É um dos realidade, lugares mais à frente. alguma circunstância, muitas lojas tentaram também emitir suas próprias moedas. Você Sim. ia comprar, por exemplo, ia comprar uma bicicleta e levava lá R$ 20, a bicicleta era 18, então o troco de dois, a loja dava assim vale R$ 2, e era R$ 2 que ela induzia as pessoas a comprarem na própria loja. Mas com Sim. o tempo, esse vale R$ 2 na loja tal, na loja de seu fulano, como o seu fulano aceitava esse vale, ela começou a ter uma circulação interna Não, naquela isso. região. E começou a haver empréstimos naquele vale, enfim, é uma espécie de cocal. Só que Uma espécie de cocal. é emitido por lojas.
Mas Oh, aí o governo federal entrou, vamos dizer assim, entrou de uma forma mais ou menos pesada para impedir. Mas não é o caso das moedas sociais, que tem um outro sabor e que não tem também nenhuma preocupação em, sim. em fazer da própria moeda um ganho financeiro para quem a emite. No caso lá de. Não me estou lembrando do nome do município, Edson, corrige-me, por favor. Mas lá, uma das coisas interessantes é que é uma ONG, né? Que gera a moeda. ehm, mas também há umas dinâmicas assim nos supermercados. Por exemplo, se for comprar com Cocal, acho que tem em R$ 10 tem um desconto de um Cocal, né? Então, o que dá para comprar com R$ 10, você pode comprar com 9, né? E lá parece que fazem muito sorteio com Cocal, né? Então, pessoas concorrem aos sorteios para ganhar Cocal. Então, também é outro aspecto de economia solidária aí, né? Muitas vezes vão num arraial, então fazem uma contribuiçãozinha para o arraial e concorrem a esse sorteio, né? Então, é assim, né? Mas há muitas outras experiências, né, Edson? No Piauí, de economia solidária, fora essas que nós conhecemos do dia a dia das comunidades, né? Essa extraordinária da moeda social, mas existem outras, né, Edson? Isso é, aqui basicamente existem grupos que produzem, são grupos artesãos, né? Que produzem produtos artesanato, tipo roupas, utensílios domésticos, né? Praticamente. Tem Sim. grupo também que produz produto derivado de argila, né? Louças, né? Esses produtos. E são grupos também de fundos da economia solidária. E nesses grupos tem uns princípios por trás, né, desses grupos. Quais é que são assim os princípios importantes da economia solidária para esses grupos, né? O associativismo, o cooperativismo e a sustentabilidade do meio ambiente, né? Conservação do meio ambiente, da natureza. Esses são um dos princípios primordial para o desenvolvimento da economia solidária. Se preocupa com o meio ambiente. Também dentro dos grupos, a questão bem interessante sobre a economia, falando mais no segmento da economia, que o que se produz depois das retiradas das retiradas das despesas, esses grupos também eles faz a retirada, faz a divisão depois do lucro, né? Isso é importante saber que eles não visam só o capital, o rapaz aqui, Não tem o problema, não. capitalismo, né? Aqui, Ganhar aqui o lucro, programa mas é. a divisão. Não tem problema, não. Aqui criança é bem-vinda, né, Elson? Bem-vindo, muito bem-vindo. Qual é o nome dele? Tem um Vitinho aqui. Pois é, Edson. Edson, mas tu também, uma coisa que não é ali no limiar, né, da economia solidária, mas que eu acho que é interessante, tu também trabalhou como agente do Crédito Amigo, do Agro Amigo, né? Que acaba entrando um pouquinho nessa dinâmica, né? Não é completamente dentro, mas trabalha bastante dentro dessa dinâmica, né? Podes Porque contar um pouquinho sobre isso? a questão Sim, do agro amigo, do crédito amigo, ele visa fortalecer aos pequenos agricultores, né? Os micros e pequenos agricultores que ajudar a desenvolver ao seu meio rural, né? Não é diretamente como uma prática solidária dentro de um empreendimento, mas é empreendimento econômico solidário, porque muitas vezes é uma parte mais individual, né? É uma concessão de crédito, no sentido individual, mas sim de fortalecer a agricultura familiar, sim. né? É um Mas tem isso ponto do grupo, né? Que é interessante. preciso um grupo, né? Para poder ter Isso. acesso a esse crédito, né? É isso. Além de crédito amigo, é isso. Eles precisam de formalização de um grupo. E esse grupo, eles, da retirada do seu lucro, do seu empreendimento, eles juntam a parcela tal e devolvem esse dinheiro para a agência bancária. Pois é. Mas É o programa. é interessante que acho que também bate ali um pouco a ideia do empreendedorismo social, né? Que a intenção nesse empréstimo não é necessariamente de lucro, né? Até tem várias
exceções, né? Exceção para a mulher, exceção para o agricultor familiar, né? Bonificação, né? Bonificação, né? Que pode, Isso. de um empréstimo para o outro, tem um valor que não é preciso voltar, né? 40% na economia, no projeto do Agro Amigo, por exemplo, ele não, 40% é um incentivo para aplicar na sua própria atividade, né? O agricultor, às vezes, pegou, vamos dizer, dar exemplo, 5 mil, ele tira 40% dessa atividade, e em vez de devolver para o banco, ele reinveste na própria atividade. Pois é. Mas, Edson, há muito mais, né? Por exemplo, uma coisa que é interessante são as feiras, né? As feiras de economia solidária, né? Maxim, não As, entendi. feira, as feiras de economia solidária, né? Tem também as Ah, feiras de sim, economia solidária, né? isso aqui no Piauí, especialmente em Teresina, aqui em São Raimundo Nonato também já aconteceu, né? Mas especialmente na região do norte, acontece muito feiras, né? Voltado para a economia solidária, com grandes festas e venda de produtos é, derivados de grupos de economia solidária. E aí, muitas vezes, Por os exemplo, próprios feirantes é que organizam, né? É a ideia da autogestão, né? isso, a autogestão. Eles mesmos organizam, mesmo tem um período sempre do ano que estão fazendo essas feiras aqui no Piauí. E penso que em Teresina teve uma que circulou só nos 3 dias milhares de reais, né? Então não é pouco não, né? Não, gira bastante dinheiro, né, na economia solidária aqui no estado do Piauí. E É, pode falar. então, o exemplo é isso, lá em Dirceu, em Teresina, é um bairro de Teresina, acontece com frequência, né, essas feiras, que se produz no meio dos grupos de economia solidária e eles expõem nas praças, no local, organizam uma feira e vendem, né, Sim. esses produtos derivados da economia solidária. O Edson, o Dirceu, por acaso, falei com o Alexandre há alguns programas atrás, que lá no Dirceu tem uma horta, tem uma área de hortas sociais, né? Bem grande, né? Acho que dá mais de 600 metros de comprimento, se não for quase 1 quilômetro, com uma largura aí também considerável, né? Então acredito que algum desses produtos dessas hortas também entrem, né? Eh, nessas feiras de economia solidária, né? Mas, mas Edson, ehm, tem mais algum assim exemplo que não estejamos a lembrar agora e que tu queres chamar a atenção? Penso que tem um, aliás, tem um que nós vamos aplicar no nosso projeto, né? Que é dos fundos rotativos solidários, né? Você quer falar um pouquinho sobre essa ideia do fundo rotativo solidário? Como é que funciona? Qual é a Então, posso lógica? falar assim, a lógica do projeto das mulheres é a gente fomentar a atividade já existente, né, lá do grupo, né? É, Sim. Aí a ideia é que a gente coloque um fundo, né, através do projeto, do qual foi cedido pelo Fundo Casa, não é isso, Max? Se não me engano, Fundo você me Casa, corrige, por apoiado favor. pelo Fundo Casa Socioambiental, sim. A ideia é colocar esse recurso no que seja mais necessário dentro de cada grupo, né? Trabalhando com 3 grupos e cada grupo ele tem uma atividade diferenciada do outro, né? Não é o mesmo, vamos dizer, não é o mesmo produto que eles produzem, né? Mas a forma de se organizar é a mesma. E esse recurso, ele vai ser ampliado de acordo com a necessidade de cada grupo, né, Maxi? E E, vai girar, e a né? A ideia ideia é girar. é girar dentro da própria atividade e voltar para o grupo novamente esse recurso e ficar em circulação. Esse recurso vai E produzir, volta, né? tirar o produto, Né? depois repartir as despesas, né, da produção e dividir entre os membros do grupo. É isso, Marcos? Aí volta, né? Uma parte que é para o outro Para o ciclo, né? fundo.
para continuar rodando, né? Girando o ciclo. Isso é uma experiência que existe em algumas comunidades no Piauí, né? Não sei se na região aqui da Serra da Capivara conhece alguma dessas experiências, mas acho que já teve contato noutros lugares, né, Edson? Dos fundos Então, rotativos, sim, se aqui sim, fora. aqui nos estados também, Pernambuco, acontece muito grupos de fundos rotativos, né? Vamos dar um exemplo bem mais específico, né? Aquele grupo de pessoas que não têm animais para criar, por exemplo, né? Ele consegue uma quantia de caprinos, né? A família tem e o outro não tem. Então, a pessoa fica cuidando daquele caprino até um certo período ele reproduzir e repassar para as outras famílias, né? Outra família cuidar, criar, cuidar daqueles animais e depois repassar para outro grupo, a outra família vai cuidar até repassar para que todos tenham esses animais em mão, Aí no né? fundo todo mundo tem, né? Produzindo Aí não acaba todo mundo tendo e ainda no tem fundo recurso, todas né? O que é interessante do é fundo verdade. rotativo é que muitas vezes as pessoas falam em dinheiro, mas envolve recurso, né? Pode não ser só moeda, né? Pode ser semente, pode ser caprino ovino, como você falou, né? Tem de tudo, né? Sim. Aí é assim. Alexandre, não sei se queres fazer alguma pergunta, Não, eu que eu queria estou só saber. fazendo perguntas. Não, eu Sim. queria saber se na região do Piauí, se a experiência de cooperativa, o regime de organização de cooperativas é muito frequente no sul do país, né? É que as pessoas já trazem essa experiência dos seus países de origem, da Itália, enfim, Alemanha, né? Alemanha e tal. E, mas no Nordeste do Brasil não existe essa, vamos dizer assim, essa relação maior com colonos vindos da Europa. E a experiência cooperativa, que é uma magnífica e belíssima experiência de economia solidária, eu não sei exatamente qual é o tipo de frequência que nós temos no Piauí, né? Se existem cooperativa de crédito, cooperativa de produtores, cooperativa de consumidores, enfim. Eu queria saber de Edson o que é como é que existe como é que a experiência das cooperativas é vista pelo pessoal que trabalha com economia solidária no Piauí. Então, Alexandre, aqui no Piauí, a cooperativa que é mais presente, que a gente mais conhece, é a cooperativa dos técnico-agropecuários. Essa é a cooperativa de prestação de serviço, né, na área da agricultura familiar. E Protap, né? tem as cooperativas, mas eu considero como não muito na linha da economia solidária, que é a de produção de mel, né? Cooperativa que vem da região sul e, e faz a compra de mel aqui da região, né? Mas existe uma cooperativa já aqui dentro da nossa região que compra mel da região toda, né? Dos apicultores e comercializa. Mas assim, não temos uma cooperativa ainda, infelizmente, especificamente de produtos da economia solidária, vamos dizer, né? São mais grupos informais, associações, nesse segmento, né? Infelizmente, É, é, grupo ó, especificamente de economia Ô Edson, sim, complementando, é que eu não sei se estou correto em dizer isso, mas eu acho que muitas vezes aqui no Piauí as associações acabam prestando o papel de cooperativa, né? Funcionam quase como cooperativas, né? isso, Não tem aquele critério legal, né, de poder mas acaba tendo uma função muito parecida e tu até fazes parte de uma, né, que é a APASP, né? pronto. A PASP é uma associação, né, que eles querem transformar ela como uma cooperativa na prática, né? Cooperativa de produção de derivado da agricultura familiar, né? Ela ainda é uma associação que funciona como se fosse uma cooperativa. O caminho agora, de agora em diante, é que eles transformam a associação em uma cooperativa, porque essa é uma associação bem ampla aqui, bem grande da região, e ela produz
uma grande quantidade de produtos derivados da agricultura familiar que é comercializado para fora do país, né? E essa é um exemplo também de atividade de economia solidária muito forte aqui na nossa região, né? E o Edson, Aqui, o que eu acho interessante da PASP é que ela é basicamente autogerida, né? É tudo membro que gera atividade, né? Desde a presidência até ao grupo local, né? É tudo membro da associação que gera, né? isso. A associação ela é formada por todos esses membros, né? E são todos agricultores do meio rural. E eles também fazem a certificação orgânica. A certificação orgânica ela é participativa, né? Os agricultores participam do processo. Eles mesmos se fiscalizam, né? Se o outro agricultor não está, por exemplo, aplicando inseticida, herbicida na sua produção. Então, eles quem fiscaliza a sua produção, né? Passa por um processo de transação, né? Que para se comercializar como orgânico precisa de participar da associação e ser acompanhado pelo grupo, mas vamos dizer, aquele grupo que já produz orgânico, eles conseguem acompanhar ele durante um ano para depois esses produtos ser certificados e dada a conformidade orgânica, né? E Então, essa a autogestão, acaba se seguindo muitos princípios, né, da economia solidária, né? economia solidária, a prática de economia solidária, é verdade. É Uma isso. coisa que me impressiona muito na cooperativa, não apenas pela eficiência, né, porque os custos se reduzem, porque a cooperativa que compra, ela compra em grosso e os custos são mais reduzidos. E as que vendem, ela enfrenta com maior facilidade a concorrência. Mas a legislação brasileira, ela não favorece em nada a economia solidária, nada, né? E a cooperativa muito menos, né? Porque justamente pelo poder que ela concede aos cooperativados. Mas recentemente, com essa CPI do MST, que foi um tiro no pé, um tiro no pé não sei não como é que Da chama, bancada ruralista, a né? bancada ruralista, a bancada do boi, o pessoal do agronegócio. Então, isso deu uma divulgação grande à forma como o MST também se organiza. E muitas das atividades do MST se organizam em torno de cooperativas. E aí permite que eles tenham escolas, permite que eles tenham universidades, permite que eles tenham uma série de coisas. É, aí eu queria ouvir a opinião dessa, se ele acha que a CPI do MST, se de alguma forma gerou algum tipo de comentário a favor da economia solidária, ou se as pessoas não acharam que não tem nada uma coisa a ver com a outra. Deu para ouvir, Edson? Deu sim. Então, é porque eu não acompanhei esse assunto, né, que Alexandre se refere, e, portanto, eu não consigo informar que eles acharam disso, né, o que eles provocaram, né, Mas é toda a CPI do SME, do MST, do do MST. movimento da MST. Mas acho que se calhar trazendo mais a questão de contato com o, o MST, né? Que apesar de nós aqui na Serra da Capivara, o MST não ter tanta presença quanto, por exemplo, em São João do Piauí, Canto Buriti Tanto e tudo Buriti. mais, né? Tem uma presença muito grande, né? Mas acho que muitos princípios, muitas ideias do MST são aplicadas aqui no território, né? Então, essa CPI que acabou tentando atacar, né, a maneira como o MST funciona, as suas ideias e tudo mais, né? Acho que acaba, pelo menos na minha opinião, alguma coisa tem a ver, né? Assim, indiretamente. Mas tu vês alguns dos princípios, por exemplo, do MST, sendo aplicados nas comunidades aqui da Serra da Capivara, indiretamente, mesmo algumas vezes a pessoa nem dando conta, né? Tem coisas parecidas e tudo mais, pelo que tu conheces. Tu também trabalhaste bastante em Canto Buriti, né?
onde há uma presença maior do MST, né? Porque em Canto Buriti, por exemplo, tem uns grupos, grupos não, assentamentos, né? Conhecemos grupos formados pelo movimento, o MST, né? Mas já em Canto Buriti e São João temos, né? Sim. Inclusive, alguns agricultores que participam, alguns não, Vários, né? inclusive o presidente, né? Da PASP, São do vários MST, né? agricultores, sim, presidente da PASP, por exemplo, é um do movimento, e alguns membros da associação de Canto do Buriti e de São João do Piauí era do movimento, né? Do, do movimento do MST, né? Sim. E a gente vê assim que é um exemplo de luta, né? De buscar a melhoria de qualidade de vida da comunidade, né? Daqueles agricultores que não tem terra, que não tem onde. Por exemplo, eu vi em reuniões em grupo lá de Canto Buriti, por exemplo, agricultor dando testemunha que ele morava na cidade, não tinha onde trabalhar, e a partir da fundação, da criação desse assentamento, ele foi para essa área lá, né, onde eles têm o assentamento, e lá eles faz atividade agrícola, né, agropecuária, e ele disse que não tem nenhum mais dizer, um interesse de se retornar para aquele Para a centro cidade, né? urbano, né, cidade. E ele disse que dali vai ficar a vida toda naquele local, porque sente que a vida ali é melhor, né, para ele, na verdade, é muito melhor do que ele estar lá na cidade, em todos os sentidos, né? Tive presenciando em alguns encontros lá esse testemunho desses agricultores, né, falando isso, né? Porque tem essa questão de escola, né? Por exemplo, que tem uma escola presente, né? Uma escola rural presente, né? Não sei se até tem mais facilidade de procurar do poder público questão de acesso à saúde. Não tenho ideia, né? Eu não conheço tão bem a realidade lá de Canto Buriti, por exemplo, né? Praticamente nessas comunidades, elas existem a escola já dentro dos assentamentos, existe postos de saúde, né? Já que não precisa desses agricultores se deslocar lá do assentamento dele para vir para a cidade para procurar atendimento médico. Só em casos mais urgentes, né? Mais casos mais simples, isso são tratados lá nas próprias comunidades. E existe os postinhos de atendimento, né? O médico, em vez de a pessoa ir sair da cidade, lá da sua zona rural para a cidade, em busca do médico, o médico quem vai lá atender aquele grupo de pessoas que moram naquela comunidade. Edson, finalizando talvez aqui, pelo menos da minha parte, você é de Fartura do Piauí, né? É o teu município de origem. Como é que você acha que se compara, por exemplo, essa realidade que você está descrevendo lá desses assentamentos do MST com as vossas comunidades em Fartura? Acho que tem atendimento parecido, semelhante? Como é que tu achas que se compara? Não, ao município de Fartura, de onde eu sou, existe também, né, esses atendimentos, né, na zona rural. Especialmente aquelas comunidades com maior quantidade de agricultores, né? Sim, Acontece esses atendimentos, mas na maioria dos casos, o pessoal procura o centro urbano mesmo, né? O centro da cidade para se fazer desloca, né? a busca se deslocam, né? Mas tem algumas comunidades que é atendida sim. E em questão de escolas, por exemplo, como é que tu achas que está a situação? Sei que estamos fugindo um pouco ao tema, mas já que estamos falando do assunto, né? Então, a questão da escola, ela já aconteceu, fechou algumas escolas em alguns povoados, né? Algumas comunidades, mas existe ainda escola, até um ensino fundamental maior dentro das comunidades, né? Existem ainda essas escolas que têm um atendimento, né? Os Sim, professores sim. se deslocam para trabalhar naquelas comunidades. E deixa-te perguntar, Edson, uma coisa que eu venho reparando, mas quero ver o que é que você pensa,
Que papel é que achas que edifícios como as escolas, como as igrejas, como os postos de saúde, além da sua função mais direta, social, né, que seria saúde, educação, eh, culto, né, acabam tendo um papel até na economia solidária, né, que você vê que não são espaços somente para isso, né? O que que você acha? Acho que são importantes para a economia solidária? Sim, são importantes, Maxim. Porque acabam, é que muitas vezes acabam sendo onde as reuniões são feitas, né? Pelo menos eu, muitas das vezes, quando tem uma reunião num grupo local, né? Informal ou formal, né? Acaba sendo ou numa escola, ou numa igreja, né? Ou num posto de saúde, né? Então, Isso acabam é sendo um uma ação edifício, solidária, né? um local da ação solidária. Muitas vezes até as próprias prefeituras não têm noção, né? De Da quão prática, importante esses espaços são, né? é verdade. Eles não se tem a ideia, muitas vezes, as ações que é dentro das próprias comunidades, né? Essa questão da troca, essa questão da, do compartilhamento, eles não se dão conta que essa é uma atividade da economia solidária, né? Como você falou, ceder um espaço, ceder um local, eles não se dão conta, às vezes, que é uma ação solidária. Mas isso é comum, né? Comum. Ô, Edson, nós estamos, de fato, infelizmente, partindo para o final do programa. Mas eu não deixo de, não vou perder a chance de tentar arrancar de você um comentário final. Nós tivemos no Brasil 6 anos de governos muito preocupados com o liberalismo, ou seja, com o individualismo catapultado ao degrau mais importante. Então, as questões de solidarismo, as questões de cooperativismo, a questão da economia solidária passou a ser tratado como sendo coisa de comunista. E isso foram 6 anos, de 2016 até agora. E em janeiro o Brasil trocou de governo, assumiu o presidente Lula, que passa a ter uma visão diferenciada em relação à economia. E eu queria que você, se você já notou alguma diferença nesses últimos 10 meses em relação ao que era antes, o tratamento que é dado à economia solidária, e qual é o seu sentimento em relação à economia solidária nesses anos que vem por aí? Pois bem, Alexandre, a gente percebe uma já teve uma distorção um pouco, né, na questão dos últimos governos, que tipo assim, não eles não visavam isso, né, o apoio à comunidade. Eu sinto isso, né, que aconteceu. E hoje, com esses 10 meses de governo, 8 meses, melhor dizendo, a gente já sente que tem mais um apoio, já hoje já está começando a aparecer alguns programas, alguns apoios, alguns projetos que vai voltar a apoiar a esses grupos, né, a fortalecer esses grupos da economia solidária. A gente percebe que houve um acalmo nos ânimos das comunidades, da sociedade como um todo, porque nós estávamos vivendo um momento assim muito de alusão, uma questão muito preocupante, né? Tensão, como é que vai ser daqui para frente o Brasil. Mas hoje, graças a Deus, está acontecendo uma melhoria nesse sentido, para a gente perceber que o povo já voltaram mais um pouco, acalmar aquela tensão que estava antes, aquela uma coisa bem muito estranha, né, que estava acontecendo anteriormente, né, que estava preocupando muito a população, a comunidade. E como é que a gente vai fazer para frente, né? As pessoas muitas vezes se deparavam com isso. E hoje não, a gente está mais vivendo um momento mais tranquilo, com perspectiva de melhorias, né? Já sentimos vamos dizer, na parte de produção, né? E de produtos. O mercado mesmo estava um, muito caro, né? Para se ter acesso à alimentação básica e à cesta básica, né?
as famílias estava muito difícil isso, né? E hoje já reduziu, né, nesse sentido, a questão da cesta básica aqui na nossa região, principalmente, e eu acredito que no Brasil em todo, baixou bastante, né, o preço dos alimentos, porque a gente imagina um país que se produz tanto produto agrícola, né, a industrialização de produto e a produção agropecuária, e nós ainda temos no país pessoas que passam por dificuldade de alimentar, dificuldade de ter acesso à cesta básica por conta de visar a questão e como se nós somos um país capitalista, que a gente sabemos, né, mas saber que por conta de querer mais, o mais, ganhar sempre mais, tem pessoas que ainda, infelizmente, passam por dificuldade, né? Então, assim, a gente a esperança e já percebemos que houve uma melhoria nessa questão da mudança de governo, né? Perfeito, perfeito. Passar a palavra para Maxim, que, em nome do programa Vida Selvagem, vou fazer os agradecimentos finais antes de passar você para a sua despedida. Maxim, Então, eu acho que vou só acrescentar que o Edson está trabalhando connosco nesse projeto dos grupos de mulheres, né? Fazendo curso e mini curso de economia solidária junto connosco, já participou do curso para facilitadoras e acredito que é uma área que ele sempre tem preço e tem interesse de continuar a trabalhar. Então, não sei, deixa só uma pergunta. Quais são as tuas perspectivas de futuro em relação à economia solidária aqui no território, Edson? A perspectiva é que a gente vai fortalecer cada vez mais os grupos, né, existentes no nosso entorno, buscar novos apoios, né, para que pudermos fortalecer esses grupos, né, desenvolver essas comunidades cada dia mais, porque existe um potencial muito grande, né, no nosso entorno, e por isso eu acredito que a gente vai conseguir, com essas mudanças que está acontecendo, a gente vai conseguir cada vez mais fortalecer esses grupos e contribuir no desenvolvimento, né, dessas comunidades. perfeito. Bom, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Selvagem aqui no canal Até Agora. Hoje nós recebemos o Edson Santana, que fez um profundo comentário sobre economia solidária no Piauí. E esse é um tema que é fascinante porque ele pode, de fato, representar um caminho para a humanidade alcançar um patamar superior de organização, porque ela se desvencilha daquela questão básica que vem norteando a economia regular, a economia tradicional, que é o egoísmo, cada um querendo ganhar mais que o outro, e na economia solidária é um pouco diferente. E graças a pessoas como Edson, a gente pode vislumbrar um futuro melhor para todos. Eu vou passar a palavra para o nosso querido curador, nosso querido organizador e Marcin Jaffe, mas sem antes deixar de dizer que se você que está em casa ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica nela, não vai pagar nada, e a gente manda uma mensagem ao mundo e que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de muito boa vontade e de coragem, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. Maxim Jaffe. Quero somente agradecer ao Edson por estar aqui conosco, né? Eh, apesar de semana passada não ter dado certo, estou muito feliz de tê-lo aqui conosco, né? E ouvir um pouquinho mais sobre essa ideia de economia solidária, né? Que eu comentei no outro programa, mas ficou bem mais aprofundada agora com o Edson aqui presente entre nós. Edson, a palavra é toda tua. Opa, Maxime, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado a Alexandre, né, Santos, e o programa, né, Arte Agora. Obrigado a todos os que nos assistiram, obrigado a todos. Pedir que todos também se inscrevam no canal, né, de Alexandre Santos, Arte Agora.
agora. E assim, muito obrigado. Foi muito bom participar com vocês. Novos programas, né? Juntos aqui, né? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Valeu, Alexandre. Tchau.